Olá pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema, poder da mente. Muitas pessoas perguntam, será que é possível de fato você poder ler a mente de uma pessoa, telepatia, conseguir sentir o que uma pessoa está sentindo? A princípio muitas pessoas desconfiam, com facilidade não acreditam. Mas uma coisa interessante para começar esse assunto. Quando muitas vezes acontece que uma pessoa que você conhece está cantando uma música, mesmo que seja antiga, e você do lado fala, meu Deus, eu estava pensando na mesma música. Ou uma pessoa que você está pensando hoje nela, que mais de 4, 5 anos você não fala com ela, está pensando nela hoje e ela vai e te liga. Coisas, situações assim que você fala, caramba, pensei naquela pessoa, 10 anos eu não vejo ela e encontro ela na rua hoje. Ou seja, será que isso é coincidência ou será que não? Fizeram uma pesquisa numa universidade dos Estados Unidos e pegaram 50 alunos, jogar cara coroa virtual. Uma mão virtual joga 100 moedas. E você tem que apostar, a maioria vai cair cara ou coroa. Probabilidade, a princípio, 50% a 50%, por isso que numa pesquisa não se prova nada. Pegaram 50 meninos, mas pediram, durante 5 minutos antes de apertar o clique para começar e a mão jogar as 100 moedas, todo mundo durante 5 minutos tem que pensar que vai sair cara. 5 minutos, todo mundo pensa. Ok, 80% das pessoas acertaram. Pode ser coincidência. Temos que fazer 5, 10, 15, 20 vezes para começar a ter uma noção. Fizeram e realmente, de fato, a maior parte das vezes conseguiram sair cara. Exatamente como eles estavam pensando. Mas até aí não tem prova nenhuma. Decidiram fazer uma outra pesquisa, bem mais interessante. Pegaram um desses alunos, colocaram dentro de uma sala cheia de equipamentos. Medidor de pressão, de batimento cardíaco, temperatura, tudo que eles podiam medir. Ok, tiraram uma foto da pessoa, levaram para a rua, pegaram alguém que gostaria de participar do teste que não conhece essa pessoa, pegaram uma foto e falaram o seguinte, a gente quer que você durante 5, 10, 15 minutos, sempre que você quiser, fica pensando que a temperatura dela, por exemplo, vai aumentar, ou a pressão vai diminuir. Foque em algum ponto e pense que aquilo pode modificar. A pessoa que está dentro do quarto, para não por acaso ter uma mudança psicológica, ela fica o dia inteiro com o equipamento, ela não sabe em que momento a pessoa da rua vai fazer esse intuito. Ele faz, um não dá certo, outro não dá certo, e alguns sim dá muito certo. A pergunta é, como a gente pode conseguir controlar nossa mente e conseguir influenciar com a nossa mente na matéria? A Torá fala que tudo que você aprende vem do cérebro, até sensações vêm do cérebro. Mas a Torá fala que um feto na barriga da mãe, vem um anjo, ensina toda a Torá para esse feto, toda a Torá. Como ele pode aprender toda a Torá? Pelo cérebro? Impossível. Está escrito que é pela alma, parte espiritual, acima do tempo e da lógica. Quando ela vai nascer, esse mesmo anjo dá um toque em cima da boca e ele esquece toda a Torá. Esquece toda a Torá, ok. Qual o motivo para ele ter uma saudade espiritual e ele sempre lembrar que algo ele tem que estar buscando nessa vida que é a Torá Mitzvot? Será que a gente tem como quebrar essa barreira limitadora que diferencia o cérebro da alma e a gente conseguir controlar alguma forma de a gente entender sensações, entender mensagens, sentar, sentir o que aquela pessoa ali do meu lado está pensando agora? Pois tem pessoas que sim conseguem. Parte dela são os autistas. Não todos, parte dos autistas. Pessoas especiais que vêm para esse mundo, que até hoje o autismo é uma incógnita para a ciência, mas em suma seria mais ou menos que grande parte do cérebro não funciona, ela fica completamente fora da sociedade, muitas vezes de canto. A Torá fala que esses autistas, a maior parte deles são tzadikim, almas de tzadikim em outra encarnação que vieram para consertar uma última coisa. Mas se eles eram tão justos, então que eles vieram de uma forma com um problema tão grande. A Torá fala que já que ele é um tzadik na vida passada e só faltou consertar uma última coisa, Hashem não quer que ele venha e volte a fazer proibições da Torá e perca o que ele ganhou na vida passada. Então Hashem coloca ele num status de uma pessoa com problema espiritual, mental, que ele vai estar isento de mandamentos positivos e negativos. Então não tem como ele mais sujar a alma dele. Então ele vem, passa por esse conserto e vai para o Olam Abá, para o mundo espiritual. Em 1970 foi criada uma forma de comunicação com autistas chamada FC, Facility Communication. Simplesmente um teclado digital, um instrutor segurando a mão da pessoa, tentando de toda forma manusear a mão da pessoa, para que ela comece a digitar o que ela pode, ainda mais que ela tem dificuldade de falar num grau muito alto. A história curta que eu quero contar para vocês hoje é de uma história que acontece aqui em Israel e que todos vocês podem encontrar em livros, internet, inclusive já se tornou um documento oficial da universidade hebraica.
A Universidade Hebraica está entre 100 melhores do mundo. Ela é uma universidade de pessoas que estão brincando e consideram que é um documento oficial esse caso dessa menina autista, chamado Gália. Essa menina nasceu, até hoje ela tem 16, 17 anos, 4 meses de idade mental. Ela não tem como aprender, alfabetizar, nem nada. Depois de 6 meses e 1 ano, tentando instruir ela a conseguir se transmitir, fala, ou na verdade teclar com um instrutor, conseguiram chegar no sucesso, ela começou a escrever coisas. E a primeira coisa que ela falou para a mãe foi: mãe, eu na verdade queria te falar o porquê que você escolheu o meu nome, que é Gália. A mãe ficou assustada, ela já estava emocionada aquela primeira vez que falou com a filha. Falou: por que o seu nome é Gália? Falou: mãe, está escrito na Torá que é uma pequena profecia quando a gente dá um nome para o filho. Sabe por que você me deu o nome Gália? Gália vem de Gilá, de alegria. Por mais que você achou que eu sempre vim te trazer tristeza com esse problema de saúde, na verdade eu vim te trazer alegria, ainda mais agora que a gente pode se falar e quantas coisas eu vou te revelar, ainda mais no mundo espiritual, de outras vidas que eu ainda lembro. E outra coisa que ela falou: mãe, também sabe por que o meu nome é Gália? Porque Gália vem de legalot, que é revelar. Porque saiba, mãe, que até o dia do meu falecimento eu vou revelar muitas coisas para você te estourar. E essa menina com 4 meses de idade mental, todos vocês podem procurar essa história, internet, livros estão sendo escritos sobre essa menina, documentos de faculdades israelenses seríssimas estão escrevendo sobre essa menina, pessoas autistas, e não são todos, que têm nível de tzadikim, que vieram para essa geração, muitas vezes através dessa comunicação, fazer com que muitos judeus voltem em tchuvá. E essa menina, para terminar, falou para a mãe: mãe, por que você não faz chamar Israel? A mãe, que nunca foi religiosa, falou: filha, de onde você ouviu falar isso? Nunca falei para você desse nome, chamar Israel. Falou: mãe, quando a gente faz chamar Israel, a gente destrói mais de mil forças espirituais negativas que estão perto da gente na hora que a gente vai dormir. A mãe ligou para um rabino e falou: olha, não sei se minha filha tem algum problema, está falando besteira. Minha filha está falando que quando a pessoa faz chamar Israel, acontece isso. Falou: como pode ser? A sua filha que é autista? Sim. 4 meses de idade mental? Sim. Ela falou: como pode ser? O rabino disse: quem faleceu a Arizal, um dos maiores rabinos de Kabbalah, toda a história mundial. Ela está falando uma coisa que está escrita na Torá. E assim essa menina até hoje, através dela já foram escritos 4 livros de Torá. Por isso eu deixo para vocês a curiosidade de conhecer esse caso, ver o que a Torá pode oferecer e como a ciência pode ajudar. Que a gente possa ver o poder da nossa mente, o poder da nossa alma. Saber que a nossa alma é como se fosse um cavaleiro e o corpo é como se fosse o cavalo. Você, a alma, segura o cavalo e leva com a rédea para onde você quer. Não tem que ser o contrário. Tem que ser a alma carregando o corpo e não o contrário. Para que a gente possa ser livre nesse mundo e livre no mundo vindouro com Torá e Mitzvot e procurando o que é mais certo nessa vida, se construir espiritualmente. Que a gente possa chegar nesse nível, que a gente possa ver realmente checar essa história e esse assunto, que a gente possa levar cada vez mais e mais. Shabbat Shalom e até a próxima.